Bom dia, meus irmãos e amigos. Hoje é quarta-feira, são 9h40, dia 16 de agosto de 2023. Eu sou então presidente da Ordem dos Empresários. Meu nome é Lauro Nunes e nós somos uma organização de enfrentamento à pobreza e combate à miséria, com foco no enriquecimento das cidades e o aumento da renda per capita familiar. Quero deixar esse pequeno áudio aqui para vocês hoje, falando sobre a linha de corrente de pensamentos contrária. A palavra de Deus fala, na Bíblia, diz que os demônios, eles vêm com sapatinho de lã, que o inimigo de nossas vidas, eles vêm com sapatinho de lã. O que é esse sapatinho de lã? Isso é o sentido alegórico, né? O sentido figurado. Esse sapatinho de lã são os pensamentos de linha de corrente contrária. Ele vem de uma forma muito sutil. Na própria Bíblia também, Jesus mesmo falando, algumas vezes ele falou que esses demônios, em alguns livros apócrifos também, Jesus falou que seriam os arcontes, né? Mas esses arcontes são nada mais do que os demônios. E os demônios nada mais são pensamentos de linha de corrente contrária ao propósito divino, ao seu crescimento, ao seu desenvolvimento, porque o princípio natural da vida é o amor, a paz, a opulência, a prosperidade, a saúde, a tranquilidade, a estabilidade. E os pensamentos contrários, eles entram de forma muito sutil, é algo muito sutil. Primeiro você começa a ter um pensamento de que a vida é só prazer, é só devaneios, ou é muito mais isso do que outra coisa, que você vive só para desfrutar todos esses devaneios da vida, todas essas coisas aparentemente linda e maravilhosa, né? Essas coisas que brilham mais do que ouro no seu cotidiano, e inicialmente você começa a pensar que a vida é só isso, né? Tem alguns provérbios que diz que as mulheres, os vinhos, o ouro, todas essas coisas vão passar, assim também como as dificuldades também passam. Ou seja, o mais importante é que você saiba que tudo passa. O prestígio, o ouro, o vinho, as mulheres, os devaneios, as festas, as baladas, tudo passa. E as dificuldades também, elas passam. O mais importante é você saber disso, porque essas coisas existem. E elas existem porque são criadas dentro do nosso pensamento. Toda vez que você criar um pensamento de linha de corrente contrária ao verdadeiro propósito de Deus na vida do ser humano, isso é considerado como um demônio. É uma energia de pensamento considerada como um arconte. E esse pensamento, ele é responsável por levar você para uma direção contrária. Começa nesse aspecto aí. Depois você começa a ter a questão da procrastinação, que muitos estão falando aí na internet. Você começa a querer não ter muita vontade de trabalhar, porque você começa a achar que o trabalho não é necessário, que o trabalho não é importante, que o trabalho não faz parte da natureza humana, que o trabalho não faz parte do universo. Aí você tende a querer a não trabalhar. Então, essa energia, ela começa a te consumir, porque você começa a alimentar, você permite que ela se instale na sua vida e você começa a alimentar. Agora, existem algumas formas de você lidar com essa situação, desde a mais simples até algumas mais complexas, porque às vezes a pessoa já está tão aprofundada, tão intoxicada, já deixou tanto esse pensamento tomar conta da sua vida, que isso acaba sendo verdade para a pessoa. Aí a pessoa precisa de um tratamento mais profundo, precisa de soluções mais profundas, mas o próprio Jesus falou: olha, eu não aceito nada que não seja proveniente do meu Pai.
eu e meu Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Então, quando você pronuncia que eu sou a porta aberta, você já está criando uma outra realidade para a sua vida. Você é a porta aberta da prosperidade, do amor, da bondade, da justiça, do trabalho, da alegria, do prazer. Todas essas coisas fazem parte da nossa vida, desde que elas estejam de forma harmônica. O que você não pode também é achar que as coisas são feitas de uma forma só. Olha, tudo é construído só com trabalho. Olha, tudo é construído só com demolição. Olha, tudo é construído só com alegria. Tudo é construído só com estudo. Não, não é isso, tá? Existe um equilíbrio entre as situações. Existe um equilíbrio entre tudo no universo. Hoje em dia nós estamos muito ouvindo falar aí na política sobre polaridades e tudo, os extremos das polaridades. As polaridades existem, sempre vão existir, que é um outro mecanismo que a humanidade tem para poder construir e estão usando agora até para destruição a política de muitas coisas, porque por causa dos exageros da polaridade. As pessoas não conseguem encontrar a harmonia oculta entre um polo e outro, entre o alto e o baixo, entre a esquerda e a direita, entre luz e trevas. As pessoas não conseguem encontrar a harmonia oculta. Não existe luz sem treva, nunca existe um polo sem o outro. O nosso universo é um universo de dualidade. Ele sempre vai existir dois polos. O que todos nós precisamos e o que você precisa é aprender a lidar com as polaridades. Você precisa trabalhar de forma harmônica, alegre, sistêmica, com respeito às pessoas, com respeito ao compromisso, ao horário, às metas. E você também precisa estudar, você precisa conviver com a família, você precisa fazer todas as coisas que são necessárias para o seu desenvolvimento. Até o nosso próprio organismo, ele é assim, ele é feito de várias situações em que você, de várias energias, o nosso organismo, ele é feito assim. Ele é feito de várias camadas de energia para que você consiga viver uma vida plena. Não existe uma energia única, só existe a luz dentro do ser humano. Não, existe uma variedade de energias dentro do corpo humano, dentro da estrutura bioatômica da construção do corpo humano, para que você consiga. É por isso que você tem as emoções, os sentimentos, são as frequências, né? Existem várias frequências, como pensamento, sentimento, a energia do trabalho, né, que traciona as coisas. Isso é um outro assunto, mas existe vários tipos de energias. Então, ninguém vive de uma coisa só. Porque se você fosse viver de comer um tipo de comida só, o teu fígado ia rejeitar e você ia ter problema, o teu intestino ia rejeitar. Por isso que existe uma diversidade de cores, de alimentos e de opções para que você possa se alimentar de forma múltipla. Assim é na vida, para todas as coisas, para os estudos, para o trabalho, para as energias, para tudo. Então esse áudio aqui, mais especificamente, hoje, é para você aprender a lidar com a linha de corrente de pensamentos contrários. Mas é importante que você saiba também esses outros pequenos detalhes. Toda vez que você estiver diante de um pensamento que é contrário ao propósito, não é difícil, né? Você chega a um determinado momento na vida, depois de 7 a 14 anos de idade, você já está no segundo ciclo de desenvolvimento
bioatômico da sua vida, que você já consegue compreender o que é o propósito divino na sua vida, o que é o seu propósito de vida, você já consegue entender. Então, se você consegue perceber que esse pensamento que veio na sua direção, que surgiu na sua cabeça, é contrário, é uma linha de corrente de pensamento contrário ao propósito divino, ao propósito que vai te levar para um desenvolvimento como ser humano, você tem a opção de falar, cancelado, cancelado, cancelado. Eu não aceito nada que não seja proveniente do meu Pai, do Criador do céu e da terra, nada que não seja proveniente do propósito divino para o meu crescimento como ser humano de forma harmônica, justa e perfeita e segundo a graça de Deus. E que seja bom para mim e para todos os meus irmãos. Se você conseguir falar isso, se você conseguir entender esse pensamento, toda e qualquer dificuldade que vir diante de você, você vai conseguir vencer. Já no princípio, já vai queimar na largada a dificuldade, porque você rejeita, tudo aquilo que você rejeita vai embora. E se você aceita, se instala e aí você começa ao processo de alimentar e de se entregando, se procrastinando, se afundando nesses pensamentos de corrente contrária à sua própria vida, ao seu próprio desenvolvimento. Tá certo? É isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Meu nome é Lauro Nunes. Fica com Deus, saúde para a tua família. Um forte abraço e até o topo. Te vejo lá.